Quando Isabela Marim descobriu que os números nas obras de Gaudí formavam um código secreto, ela não sabia que acabara de assinar sua própria sentença de morte. A arquiteta de 29 anos nunca imaginou que aqueles rabiscos estranhos nas plantas da Casa Batlló fossem algo além de decoração. Mas naquela tarde em Barcelona, quando os números começaram a fazer sentido, quando a sequência de Fibonacci se revelou como um mapa, tudo mudou. Me conte nos comentários. Vocês acreditam que grandes artistas escondiam códigos em suas obras? Isabela estava sozinha no pequeno café quando percebeu o padrão. 3 tentativas de assassinato nas últimas semanas. Coincidência? Agora ela sabia que não. Sentada no café em Barcelona, Isabela estudava as plantas antigas quando os números saltaram aos seus olhos. Uma progressão matemática escondida nos ornamentos da Casa Batlló, a mesma sequência que Gaudí usava na natureza, mas diferente, como um código. Seu coração acelerou. Não era decoração, era um mapa. Foi então que viu o homem observando-a. Olhos azuis frios, cicatriz na sobrancelha, ar perigoso. Quando seus olhares se cruzaram, ele não desviou. Isabela recolheu rapidamente as plantas e saiu. Ele a seguiu. Pelas ruas do bairro gótico, seus passos ecoavam atrás dela. Quem era? Por que a perseguia? Ela se refugiou na catedral, perdendo-se entre turistas. Quando olhou para trás, ele havia sumido, mas a sensação de estar sendo caçada não a abandonou. Naquela noite, eles arrombaram seu estúdio. Não levaram nada, apenas reviraram seus estudos sobre Gaudí. Procuravam algo específico, algo que ela havia descoberto sem saber. A resposta veio na manhã seguinte com uma batida na porta. Senhorita Marim, detetive Alejandro Vega, preciso falar com a senhora. Era ele, o homem que a havia seguido. O senhor estava me perseguindo ontem, Isabela disse, sem baixar a guarda. Alejandro mostrou sua identificação. Porque alguém tentou matá-la 3 vezes nos últimos 2 meses, e até ontem a senhora nem sabia disso. As palavras dele a atingiram como um raio. O que o senhor está dizendo? Um acidente de carro que quase a atropelou em agosto. Não foi acidente. Um andaime que quase caiu em sua cabeça na semana passada. Foi sabotagem. E ontem, quando a seguia, impedi 2 homens de abordá-la na Praça Sant-Jaume. Alejandro caminhou pelo estúdio destruído, seus olhos registrando cada detalhe. Alguém quer muito o que a senhora tem, e está disposto a matar por isso. Isabela sentou-se pesadamente em uma cadeira, a realidade atingindo-a como uma avalanche. Mas eu sou apenas uma arquiteta. Não tenho nada de valor. Tem sim. Alejandro pegou uma das plantas espalhadas pelo chão, estudando-a com olhos experientes. Sua avó Carmen trabalhava para Vicente Martínez, o último discípulo vivo de Gaudí. Quando Vicente morreu há 5 anos, ele deixou pistas sobre algo que Gaudí escondeu. Algo que vale milhões. E essas pistas chegaram até a senhora através de Carmen. O mundo de Isabela desabou. Sua avó nunca havia mencionado nada sobre um tesouro real. Ela pensava que eram apenas teorias, obsessões de uma velha senhora apaixonada por arquitetura. O que exatamente Gaudí escondeu? Ela perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Alejandro a olhou com uma intensidade que a fez estremecer. Plantas originais perdidas da Sagrada Família. Desenhos que mostram como Gaudí realmente planejava terminar a catedral. Documentos que revelariam segredos arquitetônicos que poderiam mudar a história da construção. Ele fez uma pausa, o peso da revelação preenchendo o ar. E alguém mataria para ter essas informações, para controlá-las, ou para destruí-las. Isabela olhou para suas plantas espalhadas, sua vida virada de cabeça para baixo, e percebeu que a obsessão de sua avó não era delírio. Era um segredo perigoso, que agora ameaçava destruí-la. E o senhor? Ela perguntou, olhando nos olhos prateados de Alejandro. Por que está me protegendo? Qual é seu interesse nisso? A expressão dele se endureceu, e pela primeira vez, Isabela viu uma vulnerabilidade profunda por trás da máscara fria. Porque Vicente Martínez era meu avô, e eu passei os últimos 5 anos tentando descobrir a verdade sobre sua morte.
uma morte que não foi natural. A revelação uniu os destinos deles de forma irrevocável. A arquiteta que buscava os códigos de Gaudí e o detetive que investigava a morte de seu próprio avô estavam presos na mesma teia de mistério e perigo. E em Barcelona, a cidade dos sonhos de pedra de Gaudí, os segredos centenários estavam prestes a explodir de forma letal. Se você está sentindo a tensão crescer e quer descobrir que segredos Gaudí realmente escondeu, não perca os próximos capítulos. Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar cada revelação dessa trama fascinante pelas ruas de Barcelona. A revelação de que Alejandro Vega era neto de Vicente Martínez, o último discípulo de Gaudí, mudou completamente a dinâmica entre ele e Isabela. De repente, eles não eram mais estranhos presos em uma situação perigosa. Eram dois herdeiros de um mesmo legado arquitetônico, unidos por um mistério que transcendia gerações. No estúdio devastado de Isabela, cercados por plantas espalhadas e livros revirados, eles se olharam com nova compreensão. A cicatriz na sobrancelha de Alejandro, que antes parecia apenas uma marca de violência, agora contava uma história mais profunda. Como seu avô morreu? Isabela perguntou, sua voz suave, mas determinada. Pela primeira vez desde que o conhecera, ela via o homem por trás da máscara do detetive. Alejandro se sentou em uma cadeira destroçada, seus ombros largos se curvando ligeiramente sob o peso da memória. Oficialmente, ataque cardíaco, mas Vicente era um homem saudável, caminhava 5 quilômetros todos os dias, não fumava, mal bebia vinho. E na semana antes de morrer ele me ligou paranoico, dizendo que alguém estava seguindo-o. Ele se levantou, caminhando até a janela quebrada, seus olhos prateados refletindo a luz dourada de Barcelona. Disse que havia descoberto algo sobre os códigos de Gaudí, algo que pessoas poderosas não queriam que viesse à tona. Falou sobre sua avó Carmen, sobre como ela havia guardado pistas importantes. Isabela sentiu um arrepio. Carmen morreu 2 anos depois de Vicente, também de problemas cardíacos. Eles se olharam, a mesma conclusão sombria formando-se em suas mentes. As mortes não eram coincidência. Temos que trabalhar juntos, Alejandro disse, sua voz grave carregando uma determinação férrea. Sozinhos, somos alvos. Juntos, talvez tenhamos uma chance de descobrir a verdade e sobreviver para contá-la. Isabela assentiu, uma coragem nova nascendo em seu peito. Ela não era mais apenas uma arquiteta, tentando decifrar códigos antigos. Era uma mulher lutando pela verdade sobre sua família e pela própria vida. Eles passaram o resto do dia reorganizando o estúdio e estudando as plantas que haviam sobrevivido ao ataque. Alejandro, apesar de sua formação policial, mostrava um conhecimento surpreendente sobre arquitetura. Vicente havia lhe ensinado a apreciar o trabalho de Gaudí desde criança, e agora essa educação se revelava crucial. Olhe isso, Isabela disse, mostrando-lhe a planta da Casa Batlló com o código de Fibonacci que havia descoberto. Essas medidas não são apenas decorativas, elas formam uma sequência que indica direções específicas. Alejandro se inclinou sobre a mesa, seu perfil angular destacado pela luz. Isabela tentou ignorar como sua proximidade a fazia perder a concentração, como o cheiro masculino de seu perfume, madeira e especiarias, a distraía dos números. Se seguirmos essa sequência partindo da Casa Batlló, ele traçou as linhas com o dedo. Ela nos leva diretamente à Sagrada Família. Mas não à entrada principal. Há um ponto específico na fachada da Paixão. Seus olhos se encontraram. A descoberta elétrica entre eles. A atração era inegável. A beleza rude dele, a inteligência dela, o perigo que os cercava criando uma tensão quase palpável. Temos que ir lá, Isabela disse, sua voz ligeiramente rouca. Hoje à noite, quando houver menos pessoas. Alejandro balançou a cabeça. É perigoso. Se estivermos certos, eles também podem ter decifrado o código. Pode ser uma armadilha. Então vamos estar preparados. Isabela se levantou, sua determinação surpreendendo-o. Senhor Vega, Alejandro, eu passei a vida inteira ouvindo histórias sobre os segredos de Gaudí. Agora tenho a chance de descobrir a verdade. Não vou desistir por causa do medo. Ele a estudou por um longo momento, admiração crescendo em seus olhos prateados.
Aquela mulher de beleza discreta e inteligência aguçada estava se revelando mais corajosa do que muitos policiais que ele conhecia. Está bem, ele disse finalmente. Mas fazemos do meu jeito, com cautela, e se algo der errado, a senhora faz exatamente o que eu disser. Isabela sorriu, o primeiro sorriso genuíno desde que tudo começara. Combinado, detetive. Aquela noite, Barcelona se transformava em um cenário de sonhos sob as luzes douradas das ruas. Alejandro e Isabela caminhavam pelas ramblas em direção à Sagrada Família, fingindo ser um casal de turistas. Ele havia trocado o casaco de couro por uma jaqueta casual, mas ainda assim mantinha a aura perigosa que o caracterizava. Ela usava um vestido simples que realçava seus olhos verdes, seus cabelos soltos agora emoldurando seu rosto de forma suave. Mantenha a respiração normal, Alejandro murmurou enquanto se aproximavam da basílica. Haja como se estivéssemos apenas caminhando. Mas Isabela mal conseguia se concentrar em suas instruções. A proximidade dele, a forma como sua mão ocasionalmente tocava a dela, o jeito protetor como ele a guiava. Tudo isso criava um turbilhão de emoções que ela não esperava sentir. A Sagrada Família se erguia diante deles, majestosa e misteriosa na escuridão. As torres góticas perfuradas criavam um jogo de luzes e sombras que parecia quase sobrenatural. Isabela sempre amara aquela visão, mas esta noite ela trazia uma promessa diferente. Seguindo o código de Fibonacci, eles se dirigiram à fachada da Paixão. Ali, entre as esculturas dramáticas que retratavam o sofrimento de Cristo, Isabela procurou pelo ponto exato indicado pelas medidas. Aqui, ela sussurrou, tocando uma pedra específica na base de uma coluna. A sequência termina aqui. Alejandro examinou a área com os olhos treinados de um investigador. Parece normal. Espere. Ele apontou para pequenas marcas quase imperceptíveis na pedra. Essas marcas não são da construção original. Alguém as fez recentemente. Isabela se ajoelhou, seus dedos traçando as marcas. Era outro código, mais moderno, gravado sobre o trabalho de Gaudí. Alejandro, isso não é de 100 anos atrás. É recente. Muito recente. Antes que ele pudesse responder, passos ecoaram na escuridão. 3 homens emergiam das sombras, rostos ocultos por gorros, movendo-se com a precisão de profissionais. Um deles falava baixo em um telefone. Os encontramos. Sim, na Sagrada Família, exatamente onde previmos. Alejandro puxou Isabela para trás da coluna, sua mão instintivamente indo para a arma. Eles sabiam que viríamos aqui, ele sussurrou. Alguém os informou sobre nossa descoberta. O coração de Isabela disparou. Como? Ninguém mais sabia, a menos que seu estúdio esteja sendo monitorado, ou que alguém na polícia esteja passando informações. A expressão de Alejandro se endureceu. Temos que sair daqui, agora. Eles se moveram silenciosamente entre as colunas, usando a arquitetura complexa da basílica como cobertura. Mas os homens conheciam o terreno e os cercavam sistematicamente. Por ali, Alejandro indicou uma saída lateral. Quando eu disser, corra, mas antes que pudessem se mover, uma voz familiar ecoou na escuridão. Alejandro Vega, pensei que você tivesse desistido dessa busca tola. Um quarto homem emergiu das sombras, e Isabela sentiu Alejandro enrijecer ao seu lado. Era um homem mais velho, elegante, de cabelos grisalhos e olhos frios. Vestia um terno caro e caminhava com a confiança de quem estava no controle. Inspetor Morales, Alejandro disse, sua voz carregada de uma raiva profunda. Eu devia ter desconfiado. Isabela olhou entre os 2 homens, percebendo a história complexa que se desenrolava. Morales não era apenas um policial corrupto, era alguém que Alejandro conhecia intimamente. Seu avô era um homem sábio, Morales disse, aproximando-se lentamente. Ele entendeu que alguns segredos são melhor mantidos enterrados. Você devia ter aprendido com sua morte. A fúria nos olhos de Alejandro era quase palpável. Você o matou. Eu protegi Barcelona de uma revelação que teria destruído nossa economia turística. Imagine se soubessem que a Sagrada Família está sendo construída de forma completamente errada há décadas.
Que os projetos que usamos não são os verdadeiros planos de Gaudí? Morales sorriu friamente. Milhões de euros em turismo perdidos, empregos destruídos, a reputação da cidade arruinada. Isabela sentiu o chão se abrir sob seus pés. Os códigos que ela havia passado a vida tentando decifrar não eram apenas um tesouro acadêmico. Eram uma bomba que poderia abalar as fundações econômicas de Barcelona. E agora, Morales continuou, vocês dois descobriram demais. Isabela Marín, a neta problemática de Carmen. Alejandro Vega, o detetive teimoso que não consegue deixar o passado quieto. Os homens se aproximaram, armas em punho. Isabela percebeu que não era apenas uma caçada ao tesouro. Era uma execução planejada. Mas Alejandro Vega não era um detetive comum. Era um homem com cicatrizes do passado e reflexos letais. Em um movimento explosivo, ele derrubou Morales e gritou: "Corra, Isabela! Agora!" A batalha explodiu na Sagrada Família, ecos de luta ressoando pelas naves sagradas. Isabela correu, mas não para se salvar, para encontrar uma forma de salvar o homem que, em menos de 24 horas, havia se tornado não apenas seu protetor, mas alguém por quem ela estava rapidamente se apaixonando. A luta na Sagrada Família foi brutal e rápida. Alejandro, mesmo em desvantagem numérica, lutou com a habilidade de quem havia enfrentado situações perigosas inúmeras vezes. Seus golpes eram precisos, calculados, transformando a arquitetura sagrada em campo de batalha. Mas Morales e seus homens estavam preparados. Isabela não fugiu como ele havia ordenado. Escondida atrás de uma coluna, ela observava a luta, seu coração martelando, quando viu Morales apontar uma arma para as costas de Alejandro. "Alejandro, cuidado!" ela gritou. O aviso salvou a vida dele, mas revelou sua posição. Em segundos, um dos homens de Morales a capturou, pressionando uma faca contra sua garganta. "Pare, Vega!" Morales ordenou, sua voz ecoando pelas naves. "Ou a senhorita Marín paga por sua teimosia." Alejandro congelou, seus olhos prateados, encontrando os de Isabela através da distância. Naquele momento, ela viu algo que a surpreendeu. Não apenas preocupação, mas um afeto profundo, como se em menos de 2 dias ela tivesse se tornado essencial para ele. "Solte-a", Alejandro disse, largando lentamente sua arma. "Ela não sabe de nada importante." Morales riu. "Ah, mas sabe. Carmen deixou mais do que plantas arquitetônicas para sua neta. Ela deixou a chave final." Ele se aproximou de Isabela, que tentava controlar o terror. "Diga-me, querida, onde está o pingente que sua avó lhe deu?" Isabela sentiu o sangue gelar. O pingente, um pequeno medalhão com símbolos estranhos, que ela sempre pensou serem apenas decorativos. Ela o usava todos os dias, escondido sob as roupas, como uma forma de manter Carmen perto de seu coração. "Não sei do que está falando", ela mentiu. Morales assentiu para o homem que a segurava. A pressão da faca aumentou, uma pequena gota de sangue aparecendo em seu pescoço. "Alejandro!" ela gritou involuntariamente. "Está bem", Alejandro bradou. "Está bem, ela tem o pingente, mas se machucarem um fio de cabelo dela..." "Você não está em posição de fazer ameaças", Morales disse. Mas havia algo em seus olhos, uma pressa que sugeria nervosismo. "O pingente, senhorita. Agora." Com mãos tremendo, Isabela tirou o medalhão do pescoço. Era uma peça delicada de prata, com símbolos que pareciam uma mistura de matemática e arte. Nunca havia dado muita atenção a eles, mas agora percebia que eram mais códigos, a peça final do quebra-cabeças que Carmen havia guardado. Morales pegou o pingente, seus olhos brilhando com triunfo. "Finalmente! 5 anos procurando por isto." Ele estudou os símbolos. "Com isto posso localizar e destruir os planos verdadeiros de Gaudí de uma vez por todas." "Por quê?" Isabela perguntou, encontrando coragem em sua raiva. "Por que destruir algo tão importante? É história, é arte." "É uma ameaça", Morales replicou. "Você realmente acha que Barcelona pode sobreviver ao escândalo de que sua maior atração turística está errada? Que gastamos bilhões construindo a Sagrada Família baseados em interpretações incorretas?" Ele guardou o pingente. Alguns segredos devem permanecer enterrados. Foi então que Alejandro fez algo inesperado. Em vez de atacar, ele começou a rir.
um som baixo, perigoso que ecoou pelas naves da basílica. O que é tão engraçado? Morales perguntou irritado. Você ainda não entendeu, não é? Alejandro disse, seus olhos prateados brilhando com uma inteligência fria. O pingente não é a chave final, é uma isca. Morales franziu a testa. Do que está falando? Meu avô Vicente era mais esperto do que você imaginava. Ele sabia que alguém viria atrás dos segredos de Gaudí. Então criou uma trilha falsa. Alejandro se endireitou lentamente. O pingente leva a um local vazio. Os verdadeiros planos estão escondidos onde você nunca pensaria em procurar. O rosto de Morales se contorceu em fúria. Você está mentindo. Estou? Alejandro sorriu, mas seus olhos permaneciam gelados. Há apenas uma forma de descobrir. Mas para isso, você precisa de nós dois vivos, porque o verdadeiro código requer o conhecimento arquitetônico dela e a informação que Vicente me deu antes de morrer. Isabela olhou para Alejandro, percebendo que ele estava blefando, criando tempo, procurando uma oportunidade. Mas havia algo mais em seus olhos, uma promessa silenciosa de que ele a tiraria dali. Morales hesitou, claramente calculando suas opções. Era essa a hesitação que Alejandro esperava. Em um movimento explosivo, ele se jogou para a frente, não em direção a Morales, mas ao homem que segurava Isabela. O elemento surpresa funcionou. O homem se desequilibrou e Isabela conseguiu se libertar. O túnel! Alejandro gritou, apontando para uma saída que ela não havia notado antes. Vá! Desta vez Isabela obedeceu. Eles correram juntos pela passagem estreita que levava aos subterrâneos da Sagrada Família, os gritos de fúria de Morales ecoando atrás deles. Nos túneis escuros abaixo da basílica, iluminados apenas pela luz do celular de Alejandro, eles finalmente pararam para respirar. Isabela estava tremendo, não apenas de medo, mas de adrenalina e de algo mais. A proximidade dele, a forma como havia arriscado tudo para salvá-la. Você mentiu para ele, ela disse, tentando controlar a respiração. Sobre o pingente ser uma isca. Alejandro a olhou na penumbra, sua expressão suavizada pela primeira vez. Sim e não. Vicente realmente criou trilhas falsas, mas o pingente pode ser real. Eu precisava de tempo para pensar. Eles estavam muito próximos no espaço apertado, e Isabela podia sentir o calor emanando de seu corpo, ver a preocupação genuína em seus olhos prateados. Por que você arriscou sua vida por mim? Ela perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Alejandro hesitou, então tocou gentilmente seu rosto, onde uma pequena marca da faca ainda era visível. Porque em 2 dias você se tornou mais importante para mim do que 5 anos de investigação. E porque, já ele pausou, lutando com as palavras, porque você me fez lembrar que existe beleza no mundo que vale a pena proteger. O momento se cristalizou entre eles. Ali, nos túneis escuros abaixo de uma das maiores obras de arte da humanidade, o detetive de passado sombrio e a arquiteta que decifrava códigos encontraram algo que nenhum dos dois esperava. Um amor que nascia em meio ao perigo, intenso e verdadeiro, como a própria arte de Gaudí. Isabela se inclinou para a frente, e seus lábios se encontraram em um beijo que falava de medo, alívio e uma paixão que os surpreendeu pela intensidade. Quando se separaram, ambos sabiam que não havia volta. Eles estavam unidos não apenas pela necessidade de sobreviver, mas por algo muito mais profundo. Temos que sair de Barcelona, Alejandro disse, sua voz rouca. Morales tem recursos, contatos. Não estaremos seguros aqui. Não, Isabela disse, surpreendendo-o com sua determinação. Primeiro vamos descobrir a verdade sobre os planos de Gaudí. Se minha avó guardou esses segredos, foi por uma razão. E se Morales está disposto a matar para escondê-los, então eles são ainda mais importantes do que imaginávamos. Alejandro a estudou na penumbra, admiração crescendo em seus olhos. Isabela, é perigoso demais. É nossa única chance de parar Morales e honrar a memória de nossos avós. Ela tocou o rosto dele, devolvendo a carícia. E eu confio em você. Aquelas palavras simples tocaram algo profundo no coração do detetive. Há anos ninguém confiava nele dessa forma, sem reservas, sem medo.
Eles emergiram dos túneis em uma área menos vigiada da cidade, próxima ao Parque Güell. Barcelona dormia ao redor deles, suas luzes criando um mosaico dourado que Gaudí certamente teria admirado. Mas agora, a cidade que Isabela sempre amara parecia cheia de ameaças ocultas. Preciso analisar o pingente adequadamente, ela disse enquanto caminhavam pelas ruas desertas. Com lentes de aumento, software de análise de padrões. Tenho equipamentos no laboratório da universidade. Morales pode estar vigiando a universidade, Alejandro alertou. Não o laboratório de restauração, é no subsolo, poucos sabem de sua existência. Isabela sorriu pela primeira vez em horas. Carmen me ensinou que os melhores segredos se escondem onde ninguém pensa em procurar. O laboratório da Universidade de Barcelona era um pequeno santuário dedicado à preservação do patrimônio histórico. Equipado com microscópios digitais, scanners de alta resolução e software especializado, era o lugar perfeito para decifrar os mistérios do pingente. Enquanto Isabela trabalhava, Alejandro montou guarda, sua postura tensa, revelando anos de experiência em situações perigosas. Mas seus olhos frequentemente se desviavam para ela, observando a concentração absoluta com que analisava cada símbolo, cada linha do medalhão. Alejandro, ela chamou, excitação crescendo em sua voz. Venha ver isto. Na tela do computador, o pingente revelava segredos invisíveis a olho nu. Os símbolos que pareciam decorativos eram, na verdade, coordenadas matemáticas complexas sobrepostas a um mapa estilizado de Barcelona. Não são apenas direções, Isabela explicou, seus dedos voando sobre o teclado. São coordenadas tridimensionais, latitude, longitude e profundidade. Profundidade? Carmen não escondeu os planos em um prédio de Gaudí. Ela os escondeu debaixo de um. Isabela virou para ele, seus olhos verdes brilhando. No sistema de túneis antigos abaixo do Parque Güell, túneis que Gaudí usou durante a construção e que foram selados há décadas. Alejandro se inclinou sobre a tela, seu ombro tocando o dela. A proximidade os distraía, mas eles forçaram-se a se concentrar. Como acessamos esses túneis? Ele perguntou. Isabela sorriu, uma expressão travessa que o surpreendeu. Com as chaves que Carmen me deixou, e eu nunca entendi para que serviam. Ela tirou um pequeno molho de chaves antigas de sua bolsa, chaves que sempre pensou serem apenas lembranças sentimentais. Uma delas abre um portão de manutenção no parque. Carmen me disse que era para emergências. Acho que agora sei que tipo de emergência. O Parque Güell à noite era um lugar mágico e aterrorizante. As criações em mosaico de Gaudí criavam formas fantásticas nas sombras, como dragões adormecidos guardando segredos antigos. Isabela e Alejandro se moviam silenciosamente entre as estruturas, ela guiando com conhecimento íntimo do lugar, ele vigiando por sinais de perseguição. O portão de manutenção estava escondido atrás da famosa salamandra de mosaico, disfarçado na parede como se fosse parte da decoração. Uma das chaves de Carmen se encaixou perfeitamente. Incrível, Alejandro murmurou. Sua avó realmente planejou tudo isto. O túnel revelado era estreito, mas bem preservado, suas paredes de pedra mostrando a qualidade da construção da época de Gaudí. Eles desceram com cuidado, suas lanternas revelando passagens que não viam luz há décadas. Ali! Isabela apontou para uma porta de ferro ornamentada no final da passagem. As coordenadas do pingente levam exatamente para lá. A segunda chave abriu a porta com um clique que ecoou pelos túneis. Do outro lado, uma pequena câmara revelou o tesouro que Carmen e Vicente haviam guardado por tanto tempo. Tubos de metal selados, contendo plantas arquitetônicas perfeitamente preservadas. Isabela abriu o primeiro tubo com mãos tremendo de excitação. As plantas que se desenrolaram eram claramente de Gaudí. O estilo inconfundível, as anotações em sua caligrafia única, mas eram diferentes de tudo que ela já havia visto. Meu Deus, ela sussurrou. Estas são as plantas originais da finalização da Sagrada Família. Olhe as torres, são completamente diferentes das que estão sendo construídas. Alejandro examinou os desenhos,
mesmo sua mente não artística, capaz de perceber as diferenças dramáticas. Quantas pessoas sabem sobre estas plantas? Se Carmen e Vicente as esconderam aqui, provavelmente ninguém mais sabe que existem. Isabela continuou examinando os documentos. Mas há mais... Olhe isto. Era uma carta, escrita pela própria mão de Gaudí, datada poucos meses antes de sua morte. Para aqueles que encontrarem estes planos, a Sagrada Família não é apenas uma catedral. É uma biblioteca de pedra, um repositório de conhecimento que transcende a religião. As modificações que fiz nos últimos anos criam espaços secretos, câmaras onde a humanidade pode preservar sua sabedoria para futuras gerações. Que este conhecimento seja protegido e revelado apenas quando a humanidade estiver pronta. O peso da descoberta os atingiu como um raio. Não se tratava apenas de planos arquitetônicos alternativos. Gaudí havia projetado a Sagrada Família como um depósito de conhecimento para a humanidade. Agora entendo por que Morales quer destruir isto, Alejandro disse, sua voz tensa. Se isto se tornar público, mudaria nossa compreensão não apenas da Sagrada Família, mas do próprio Gaudí. Isabela cuidadosamente recolheu as plantas. Ele não era apenas um arquiteto, era um visionário que via séculos à frente. Mas sua descoberta foi interrompida pelo som distante de passos nos túneis. Morales os havia encontrado. Como ele soube? Isabela sussurrou, o pânico crescendo. Alejandro verificou sua arma, o rosto endurecendo na expressão que ela estava aprendendo a reconhecer. O detetive em modo de combate. Ele deve ter rastreado nossos celulares ou tem contatos na universidade. Não importa agora. Os passos se aproximavam. Vozes baixas ecoavam pelos túneis, coordenando uma busca sistemática. Há uma saída? Alejandro perguntou. Isabela examinou a câmara, sua mente arquitetônica trabalhando rapidamente. Carmen sempre dizia que Gaudí nunca criava apenas uma entrada para lugares importantes. Ela correu as mãos pelas paredes de pedra. Tem que haver... aqui. Seus dedos encontraram um mecanismo oculto. Uma seção da parede se moveu, revelando uma passagem ainda mais estreita. Para onde leva? Alejandro perguntou. Não sei, mas Carmen sempre dizia, quando em dúvida, confie em Gaudí. Eles correram pela passagem secreta, as vozes de Morales e seus homens ecoando atrás deles. A passagem subia gradualmente, e Isabela percebeu que estavam se movendo em direção à superfície. Emergiram surpreendentemente dentro da própria Casa Batló, na cave onde ficavam os equipamentos de manutenção. Gaudí havia conectado seus monumentos por uma rede secreta de túneis que atravessava Barcelona. Genial, Alejandro murmurou, admiração genuína em sua voz. Ele realmente era um visionário. Mas não tinham tempo para a admiração. Precisavam expor Morales e proteger as descobertas antes que ele as destruísse. Conheço alguém que pode nos ajudar, Isabela disse. Professora Marina Castel, da universidade. Ela tem contatos na imprensa internacional e no governo regional. Se conseguirmos levar as plantas até ela, Morales tem influência na polícia local, Alejandro disse. Mas se tornarmos isto internacional, público demais para ele suprimir. Era um plano arriscado, mas a única chance que tinham. Se você está vidrado nessa descoberta histórica e quer saber se eles conseguirão expor Morales, deixe seu like e compartilhe. A conspiração está chegando ao clímax, e o amor de Isabela e Alejandro será testado da forma mais perigosa. A corrida contra o tempo através de Barcelona se transformou em uma batalha épica pela verdade histórica. Isabela e Alejandro, carregando os planos centenários de Gaudí, precisavam chegar à professora Marina Castel antes que Morales os alcançasse. A cidade que os havia unido agora se tornava o campo de uma perseguição mortal. A casa da professora Castel ficava no elegante bairro de Sarriá, uma região de ruas arborizadas e residências históricas. Mas quando chegaram lá, às 3 da manhã, encontraram a casa às escuras e um carro suspeito estacionado na esquina. Ele chegou antes de nós, Alejandro disse estudando o movimento no veículo. Morales tem mais recursos do que imaginávamos. Isabela sentiu o desespero crescer. E agora?
Não podemos confiar na polícia, a universidade pode estar comprometida. Então tornamos isto público do único jeito que Morales não pode controlar. Alejandro puxou seu telefone. Redes sociais. Transmissão ao vivo. Se mostrarmos as plantas para o mundo inteiro ao mesmo tempo, era uma ideia brilhante na sua simplicidade. Isabela abriu seus perfis nas redes sociais, suas contas profissionais, que tinham milhares de seguidores interessados em arquitetura e história. Vamos para a Sagrada Família, ela disse. Se vamos revelar a verdade sobre os planos de Gaudí, que seja no lugar onde eles devem ser revelados. A jornada de volta à Basílica foi tensa. Eles se moviam pelas ruas menos movimentadas, evitando as principais artérias onde Morales podia ter homens posicionados. Barcelona de madrugada era um labirinto de sombras e possibilidades, e Alejandro usava todo o seu conhecimento policial para mantê-los seguros. Isabela, ele disse enquanto caminhavam, se algo der errado, não vai dar. Ela o interrompeu, mas sua voz tremia ligeiramente. Ele parou, puxando-a para uma alcova escura entre dois prédios. Seus olhos prateados a estudaram na penumbra, como se estivesse memorizando cada detalhe de seu rosto. Se der errado, ele repetiu, tocando gentilmente seu rosto, quero que saiba que estes 3 dias mudaram minha vida. Você me fez acreditar que existe beleza que vale a pena proteger, verdade que vale a pena lutar. Isabela sentiu lágrimas picar em seus olhos. Alejandro, estou apaixonado por você, ele disse, as palavras saindo em um sussurro intenso. Sei que é loucura, que nos conhecemos há tão pouco tempo, mas eu te amo. Ela se inclinou para a frente, beijando-o com uma paixão que falava de medo, esperança e um amor que havia nascido em meio ao perigo. Eu também te amo, ela sussurrou contra seus lábios. E é por isso que vamos conseguir, porque o que temos é verdadeiro, como a arte de Gaudí. A Sagrada Família se erguia diante deles no escuro da madrugada, suas torres perfuradas, criando um jogo de sombras que parecia quase místico. Isabela sabia que Morales esperaria que eles fugissem da cidade, não que retornassem ao local onde tudo começara. Eles encontraram uma entrada lateral que Isabela conhecia dos seus estudos arquitetônicos, uma porta de serviço que ficava destrancada para as equipes de limpeza matinais. Dentro da basílica, a atmosfera era sobrenatural. A arquitetura de Gaudí criava um bosque de pedra, onde cada coluna se ramificava como árvores em direção ao teto abobadado. Era o lugar perfeito para a revelação. Isabela posicionou seu telefone, ajustando o ângulo para capturar tanto ela quanto os planos de Gaudí espalhados sobre o altar. Alejandro montou guarda, mas também permanecia visível na transmissão, sua presença dando credibilidade oficial ao que eles estavam revelando. Boa madrugada, pessoal. Isabela começou, sua voz ecoando suavemente na basílica vazia. Estou transmitindo ao vivo da Sagrada Família em Barcelona, e o que vou mostrar vocês vai mudar nossa compreensão da maior obra de Antoni Gaudí. Em minutos, centenas de pessoas estavam assistindo. A contagem de visualizações subia rapidamente. 1.000, 5.000, 10.000 pessoas ao redor do mundo, vendo a transmissão em tempo real. Isabela desenrolou as plantas originais, explicando suas descobertas com a paixão de uma verdadeira estudiosa. Estas são as plantas originais da finalização da Sagrada Família, escondidas por quase 100 anos. E elas mostram que Gaudí tinha uma visão completamente diferente para sua obra-prima. Ela apontou para as diferenças nas torres, nas fachadas, nos espaços internos. Mas não é apenas arquitetura. Vejam esta carta escrita pelo próprio Gaudí. Ela leu trechos da carta, explicando a visão de Gaudí da Basílica como uma biblioteca de pedra para a humanidade. A audiência online crescia exponencialmente, 20.000, 30.000 pessoas compartilhando e comentando. Foi então que Morales chegou. Ele entrou pela entrada principal com 4 homens armados, sua expressão fria como mármore. Mas havia algo diferente agora, uma hesitação que não existia antes. Desligue a transmissão, senhorita Marim, ele ordenou, mas sua voz não tinha a mesma autoridade. 45.000 pessoas estão assistindo ao vivo, Isabela respondeu,
não parando de filmar. E o número está crescendo. Jornalistas, historiadores, arquitetos do mundo inteiro. Você vai matar todos nós na frente de meio mundo? Alejandro se posicionou entre Morales e Isabela, mas manteve as mãos visíveis. Acabou, Morales. Mesmo que nos mate, a verdade já saiu. Não há como suprimir mais. Morales olhou para a tela do telefone, vendo os comentários passando rapidamente em dezenas de idiomas. Universidades de todo o mundo já estavam reagindo, oferecendo proteção a Isabela, pedindo acesso aos documentos. Você não entende o que fez, Morales disse, mas a fúria estava dando lugar ao desespero. A economia de Barcelona, os empregos, será fortalecida, uma nova voz disse da entrada. Professora Marina Castel entrava na basílica acompanhada de jornalistas e câmeras. A descoberta de plantas originais de Gaudí é o maior achado arquitetônico do século. Barcelona se tornará o centro mundial de estudos gaudinianos. Morales olhou ao redor, percebendo que estava cercado não por violência, mas por luz. A luz da verdade sendo revelada, impossível de esconder. Seus homens baixaram as armas, percebendo que não havia mais o que proteger. O segredo que Morales havia matado para esconder agora pertencia ao mundo. 3 meses depois, a descoberta dos planos originais de Gaudí transformou Barcelona exatamente como a professora Castel havia previsto. Longe de prejudicar o turismo, a revelação atraiu milhões de visitantes extras, estudiosos e curiosos de todo o mundo. A Sagrada Família se tornou não apenas uma atração turística, mas um centro de pesquisa internacional. Isabela encontrou-se na posição surreal de ser a arquiteta mais famosa da Espanha. Universidades do mundo inteiro a disputavam, mas ela escolheu ficar em Barcelona, liderando o projeto de restauração que seguiria os verdadeiros planos de Gaudí. Alejandro foi promovido a chefe da nova Unidade Especial de Proteção ao Patrimônio Histórico, uma posição criada especificamente após o escândalo de Morales. Sua reputação, antes manchada pela obsessão com a morte do avô, agora era sinônimo de integridade e coragem. Mas a maior transformação estava na relação entre eles. Em uma tarde dourada de dezembro, eles caminhavam pelo Parque Güell, o lugar onde tudo havia começado a se revelar. Isabela usava um anel discreto de noivado, uma peça única desenhada por ela mesma, inspirada nos mosaicos de Gaudí. Às vezes ainda não acredito que tudo isto aconteceu, ela disse, observando a salamandra de mosaico que havia escondido a entrada para os túneis secretos. Alejandro a puxou para perto, seus olhos prateados agora sempre aquecidos quando olhavam para ela. Carmen e Vicente estariam orgulhosos. Eles guardaram os segredos até que as pessoas certas os encontrassem. As pessoas certas! Isabela sorriu, se aconchegando em seus braços. Uma arquiteta obstinada que vê códigos onde outros veem apenas decoração, e um detetive teimoso que não consegue deixar um mistério sem solução. Ele beijou o topo de sua cabeça. Fomos feitos para isto, Isabela, para encontrar a verdade e para nos encontrarmos. Ela se virou nos braços dele, o sol poente de Barcelona criando um halo dourado ao redor deles. E agora? Que mistérios vamos resolver a seguir? Alejandro sorriu, uma expressão que se tornara muito mais frequente desde que ela entrara em sua vida. Que tal começarmos com o mistério de como vamos passar o resto de nossas vidas juntos? O beijo deles foi suave, cheio de promessas e da certeza de que alguns achados são mais preciosos que qualquer tesouro. Barcelona os havia unido através de perigo e mistério, mas o amor os manteria unidos para sempre. A história da arquiteta que decifrou os códigos centenários de Gaudí e do detetive que encontrou redenção em sua obsessão se tornou lenda em Barcelona. Mas para Isabela e Alejandro, a verdadeira obra-prima não eram os planos que descobriram, mas o amor que construíram juntos, tão belo, complexo e duradouro quanto as criações do próprio Gaudí. Que história incrível de mistério, descoberta e amor, não é mesmo? A jornada de Isabela e Alejandro nos mostra que, às vezes, os maiores tesouros estão escondidos bem na nossa frente, esperando pelos olhos certos para vê-los. Se você se emocionou com cada revelação, se inspirou com a coragem de Isabela e a redenção de Alejandro, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma história épica como essa.
Deixe seu comentário nos contando qual foi o momento que mais te surpreendeu nessa aventura por Barcelona. E que mistérios históricos você gostaria de ver desvendados em nossas próximas histórias. E se você amou essa trama cheia de reviravoltas, curta este vídeo e compartilhe com todos os amantes de mistério e romance que você conhece. Muito obrigado por nos acompanhar nesta incrível jornada pelos segredos de Gaudí. Até nossa próxima aventura.